Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui a mais uma aulinha do nosso mini curso preparatório para o exame da ordem, né? O resumo das grandes aulas. Gente, importante, antes de qualquer coisa, é que esses desenhos aqui feios que eu estou mostrando aqui agora, você fala assim, nossa, Rafael, que porcaria que é essa daqui? Então, isso daí é importante que você tente vê-los antes, né, de assistir a revisãozinha. A não ser que você só esteja fazendo a revisãozinha. Aí não, tá? Porque você acaba conseguindo memorizar, né? Mas você força a lembrar por que que o Rafael fez esses desenhos feios. Aqui eu estava mostrando para vocês que as pessoas buscavam segurança antigamente e não tinha para onde elas ir. Então elas ficavam se aglomerando, né, perto de alguém que pudesse protegê-los. É a época do senhor feudal. Claro que essa proteção ela tinha um custo, que era dar um pouco daquela produção que você acabava adquirindo com um ano de trabalho, com a agricultura ou com a pecuária. Você dava um pouquinho para o senhor feudal. Isso é hoje em dia conhecido como tributo, né? A tributação é aquela situação, né, em que o Estado, por meio de uma obrigação, por meio de um fato que gera a obrigação de pagar o tributo, ele exige que você entregue isso para ele. Automaticamente ele usa esse dinheiro, né, dessa tributação como receita para utilizar no plano de governo. Então, contribuição de melhoria, taxa, impostos, contribuições sociais e os empréstimos compulsórios são todas espécies tributárias. Tá? Isso aqui tudo faz parte de um plano de governo. O plano de governo, você sabe, né? Aquelas promessas dos governantes que tem ali abstratamente, no meu governo eu vou ajudar na agricultura, no meu governo eu vou ajudar na educação, no meu governo. Tá, esse é o plano plurianual, o plano de 4 anos, que não coincide com o mandato do chefe do Poder Executivo. Eu até digo, olha só, são 4 anos aqui e 4 anos de mandato. Por exemplo, o primeiro ano do mandato do presidente atual, ele era plano de governo do PPA do presidente anterior, certo? Então funciona assim. Nós temos o plano plurianual, nós temos a lei de diretrizes orçamentárias, nós temos a lei orçamentária anual. O plano plurianual é o foco em educação. A lei de diretrizes orçamentárias é se vai para as universidades, se vai para as bases da educação nacional ou, né, qualquer outra coisa nesse sentido. E a lei orçamentária anual divide realmente o valor específico, né? Ali quanto que custa um clipe, quanto que custa uma folha, se vai capacitar os professores certinho ou se vai comprar ar-condicionado para a escola. É isso que é feito ali na lei orçamentária anual, tá bom? Gente, depois eu trouxe um exemplo, uma conversa aqui sobre você ganhar uma ação contra o Estado. Se eventualmente você vence uma ação contra o Estado, vencendo antes do segundo semestre, ou seja, no primeiro semestre do ano, o seu dinheiro pode ir para o plano de governo e ser votado e aprovado lá no legislativo, e aí no ano que vem você pode receber. Mas se você ganhar no segundo semestre de 2026, por exemplo, uma ação contra o Estado, você não tem como receber em 2027 nem a pau. Por quê? Porque você nem entrou no plano do governo que vai ser votado no ano que vem. Tá? Então, olha só, se você ganhar agora no primeiro semestre, é votado no segundo semestre, você pode receber ano que vem. Não é certeza, mas você pode receber. Agora, se você ganhar no segundo semestre, nem entrou no plano de governo para votação, porque no segundo semestre já está para votação o plano do primeiro semestre de 2026. Então, no segundo semestre de 2026, se você ganhar, não vai entrar no plano de 2026, só entra no plano de 2027 para ser votado, aprovado e você receber em 2028. Tá bom? Lembrando que verba alimentícia tem prioridade no recebimento dos precatórios, né, pessoal? Então, se você é um advogado e tem honorários, verbas, né, advocatícias para receber, você tem prioridade no recebimento desses precatórios contra o Estado, tá bom? Bom, gente, maravilha. Continuando aqui, né, eu reiterei, pessoal, sobre a logística da tributação, porque os tributos, né, a tributação é aquilo que vai ser a receita para o Estado trabalhar. Ele usa os impostos, por exemplo, na situação do plano de governo. Então, eu não sei para onde é que vai o dinheiro do IPVA especificamente. IPVA, IPTU, ICMS, ITCMD, toda essa tributação, eu não sei para onde vai. Os impostos não têm destinação específica porque eles entram no plano de governo. Mas as contribuições sociais têm sim, ó. As contribuições sociais, elas se destinam ao Seguridade Social e ao Sistema S, pessoal, tá? A Seguridade Social é a Previdência, Assistência e Saúde. E o Sistema S, que é SESC, Senai, Sebrae, você vai fazer lá curso de enfermagem, você vai fazer curso para se tornar uma pessoa que sabe mexer com carne, sabe fazer os cortes bons nas carnes, se tornar um açougueiro, né? Ganha bem hoje em dia, e ninguém sabe fazer isso, pessoal. Tá, isso tudo é manutenido pelo sistema, pelas contribuições sociais, uma tributação que você paga. Temos contribuição de melhoria, taxa, impostos, contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. Essa ordem aqui, lógica, é muito importante, porque se você não tiver dinheiro para pagar todo mundo, você começa pagando aqui as contribuições de melhoria, depois as taxas, os impostos, as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. Tá bom? Bom, a Seguridade Social, reiterando aqui, é a Previdência, a Assistência, a Saúde. Lembrando que na Previdência nós temos o regime geral de Previdência Social e regime próprio. Gente, regime geral é porque é para todo mundo. Regime é um conjunto de normas. Regime geral é para todo mundo. Regime próprio é específico daquele estatuto em si. Município, né? Se você for servidor público municipal, estadual, federal,
você tem um estatuto, uma regra trabalhista específica para você, inclusive uma regra de aposentadoria específica para você. Esses são, né, as pessoas que estão compondo ali o regime próprio de previdência social. Beleza, carinhas? Bom, aqui eu fiz até uma brincadeira, olha só, como é que você diferencia a contribuição social sobre o lucro líquido do imposto de renda? Rafael, não sei nada sobre isso. Você sabe que a contribuição social sobre o lucro líquido não tem destinação específica, né? Vai para o sistema S e vai para a Seguridade Social. Agora, o imposto de renda não tem destinação específica, gente. O IPVA, ele não vai se destinar aos cuidados com as ruas, tá? Isso não vai acontecer com as rodovias, não vai acontecer. Rafael, mas tem destinação específica, sim. A repartição de receitas da Constituição Federal não é uma destinação específica? É. Né? Ah, então você mentiu ontem. Não, é uma exceçãozinha, porque na verdade eu não sei para onde que vai o dinheiro certinho. Mas eu sei que o valor do IPVA, 50% fica com o município e 50% fica com o Estado. 50% com o Estado e 50% com o município no qual o carro está licenciado. Certo? Gente, muito importante fazer essas revisõezinhas, acompanhar essa linha de raciocínio que você vê que não é o fim do mundo, mas tem que acompanhar. Depois nós falamos sobre a desconcentração administrativa, né? Eu peguei os entes da administração pública, União, Estado, DF e município, e dividi. Olha só, União. Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O Executivo, por exemplo, olha só, ele começa lá com o Presidente da República, tem os ministros, tem os delegados, os diretores, né, e abaixo deles os policiais, os médicos, os fiscais, os enfermeiros. Essa ordem toda aqui é muito importante. Diretor de uma escola, depois professores aqui embaixo, né? Delegado de polícia, policiais, Ministério da Segurança, Ministério do Transporte, do Turismo. Essa ordem aqui é muito importante, gente, porque se você tem os refugiados lá e cai uma questão na prova da OAB que você tem que fazer um recurso. Como é que funciona isso? Começa no Ministério e depois recorre para o Comitê Nacional dos Refugiados ou começa no Comitê Nacional dos Refugiados e depois vai para o Ministério? E aí? Eu não sei. Então, você tem que saber, baseado nesse desenho aqui, você consegue observar que o Ministério está muito próximo ali do Presidente da República, está ali em cima. Então, você não começa por ele, você começa aqui embaixo, você vai subindo, 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 subindo. Certo? Você não começa a resolver o problema já com o Presidente da República. Você vai tentando, né, por meio dessa hierarquia aqui dentro do poder, enfim, hierárquico, dentro de um único poder, do poder executivo, você vai tentando subir até chegar lá, tá bom? E depois eu vi e mostrei para vocês aqui também que isso também existe nos estados e nos municípios, né? Só que nos municípios, nos estados, você tem nome de secretarias, são secretários. Secretário da Educação, do Transporte, do Turismo. Depois eu mostrei o poder legislativo para vocês. Olha só, na União nós temos o Congresso Nacional, no estado a Assembleia Legislativa, no município a Câmara Municipal e no Distrito Federal a Câmara Legislativa, certo? É um misto de estados e municípios. Se é misto, pessoal, tem competências estaduais e competências municipais também. Aqui você tem PVA, ICMS, ITCMD. Aqui eu acabei não fazendo analogia, gente, mas para você diferenciar, né? Como é que você decora aqui que o ICMS e o ITCMD é do estado? Bom, o ICMS tem que saber. Mas o ITCMD, ó, tem o M junto com o M, ó, M com M, tá? E você fica aqui no estado. O duro que aqui a brincadeira acabou ficando ruim, né? Porque o M de município não combina com o M de ICMS e o M de ITCMD. Tá? Então no município você fica com o IPTU, com o ISSQN e com o ITBI. E no estado você fica com o ICMS e com o ITCMD. Tá bom? Tem que decorar. Fazer o quê? Rafael, eu não quero decorar. Então você dá um jeito de memorizar. Memoriza. Tá? Não conseguiu decorar? Dá um jeito assim. Não, preciso memorizar então. É a mesma coisa. Tá bom? Bom, e aí a União. Competência da União, nós temos o perito. É assim, você coloca aqui, ó, você faz um risquinho, ó, assim, ó, perito, ó, escreve perito, né? E aí, baseado nesse perito, você faz um risquinho do lado, IPI, Imposto de Exportação, Imposto de Renda, Imposto de Importação, Imposto Territorial Rural e Imposto de Operações Financeiras. Também temos aqui, gente, o Imposto Extraordinário de Guerra, né? Desculpa, o Imposto sobre Grande Fortuna, né? Competência também privativa da União. O Imposto sobre Grande Fortuna também é de competência privativa da União. Muito importante essa nossa ordem lógica aqui, tá bem? Bom, só reiterando, eu acabei trazendo depois à baila novamente o federalismo, né? Na verdade, o feudalismo, perdão, e mostrar que todo o poder ficava na mão de um único homem. Isso não era bom. Então, eles acabaram dividindo os três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Separou-se aqui os três poderes. Deixa eu tirar minha cabeça da frente, ó. Ali, separou-se os três poderes: Barão de Montesquieu, John Locke, né? Aquele cara que fez parte lá do Lost. Esse pessoal todo que criou-se a logística ali do iluminismo, tá bom? Gente, depois, baseado nessa logística de criação, desse pensamento, né, para separar os três poderes, também trouxe a baila para vocês aqui que uma pessoa não cuida da outra, cada um deve cuidar da sua própria vida, ou seja, a União não cuida da vida do município, o Estado não cuida da vida do município, a União não cuida da vida dos Estados, cada ente federativo cuida da sua própria vida. Isso significa que um governador não pode criar uma emenda constitucional dizendo como é que tem que ser a gestão dos servidores públicos municipais. Tá? Assim como a União também não pode fazer isso com relação aos servidores públicos estaduais ou municipais. Ninguém manda em ninguém, pessoal. Essa é a logística. Tá? Então, as leis federais não mandam nos estados. As leis municipais não são mandadas pelas leis estaduais. Assim como um poder não manda no outro poder. Tá? Ninguém manda em ninguém. E aqui, para a gente brincar, olha só, na questão da prova do AB, nós temos lá
Ó, esse aqui é o Poder Legislativo. Pode ser qualquer um, pode ser Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleia, Câmara Legislativa, Câmara Municipal, não importa. Você tem a mesa diretora aqui no meio, aí a mesa diretora está aqui, os membros dela, temos aqui todos os outros vereadores ou deputados, senadores, sejam lá quais forem, né, a logística, qual seja a logística que você quer utilizar para saber quem são os membros do Legislativo. E esses círculozinhos aqui são as comissões, né, gente? Ó, você tem aqui a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão da Mulher, a Comissão de Orçamento e Contas, a Comissão da Reforma Trabalhista, a Comissão do CPC, a Comissão não sei do quê. Então, as comissões estão ali. Tem uma logística do pluripartidarismo político, que é o que? É a representatividade, né? Cada comissão tem que ter mais de um partido político presente. Isso é muito importante aqui, nessa nossa estrutura lógica. E aí, só estou dizendo isso porque vamos supor que a Câmara Municipal ela proponha ali, ela aprove uma lei dizendo que tudo aquilo que o executivo for fazer deve ser referendado pela comissão X, pela comissão Y ou pela diretoria. Está errado, porque o legislativo não entra na vida do executivo e vice-versa. Cada um cuida da sua própria vida. Inclusive, se houver isso, né, pessoal, se um poder entrar no outro poder, cabe inclusive intervenção federal. Tá? É possível intervenção federal, excepcionalmente, quando você estiver ali vendo um poder sofrendo uma coação. Imagina que o chefe do executivo, o prefeito, manda a polícia militar fechar lá a Câmara Municipal para os vereadores não trabalhar. Não pode, cabe intervenção federal. Tá bom? Muito importante ver isso daqui. Gente, aqui eu trouxe mais uma vez a baila, né? Muita gente tem dificuldade de entender o que são os poderes, mas olha só, o Legislativo, gente, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, Câmara Legislativa, né? Deputados federais, senadores, deputados estaduais, deputados distritais e vereadores. É extremamente necessário saber e conhecer isso aí certinho. Bom, trouxe aqui umas palavras diferentes, né? Precatório, título de dívida pública, título de dívida agrária, esse aqui é o dinheiro, né? E os post-its, o que são os post-its? Os post-its é aquele negocinho que eu peço para colar. E aí eu falei, ó, gente, vamos ver aqui o primeiro post-it aqui, o post-it da lei autorizativa, né? Tava falando aqui que o precatório vale dinheiro e às vezes você deve um tributo para o Estado. E aí você fala assim, ô, eu tenho um precatório, já que o Estado você deve para mim e eu devo para você, vamos compensar. Isso pode? Pode isso, Arnaldo? Pode, se tiver lei autorizando, tem que ter uma lei autorizativa. O Estado, ou seja, ele não aceita que você pague a dívida que você tem com ele com o cheque que ele mesmo deu para você. Ele não aceita. Ele te deu um título, né, que vale dinheiro, e a hora que você tenta compensar uma dívida que você deve com ele, ele não aceita. Por quê? Porque não entra no plano de governo, pessoal. Tem que ter uma lei autorizando o pagamento do seu precatório, do seu título da dívida pública, do seu título da dívida agrária. Se não tiver, você não vai conseguir fazer essa compensação tributária. Aproveitei e joguei aqui também a encampação, que é a extinção do contrato administrativo também. Lá no direito administrativo, nós também temos a extinção do contrato administrativo, que é o processo de encampação, tá bem? Que é o executivo dizendo que quer acabar com o contrato. Depois eu explico isso aí, eu faço uma analogia lá, enfim, o azul é a TIM, e aí fica o KFHC, e o vermelho é a Claro, fica junto com o Lula, do PT. Então, eu faço uma brincadeira lá para lembrar que a TIM, ela estava apoiando o FHC perdeu, só que ela tinha contrato, e aí entrou a Claro. Isso é um exemplo só, tá? Não foi o que aconteceu lá no passado, não. Tá, mas aí o Poder Executivo ele pode extinguir um contrato, tá bom? Por meio dessa lei autorizativa. Aqui são os órgãos do Poder Judiciário, demonstrando aqui, STF, né, aqui você tem STJ, TST, TSE, Superior Tribunal Militar, os regionais, aqui dizendo que essa justiça é especializada, e aqui o STJ não, Justiça Comum, tá? Aqui juiz federal, juiz estadual, isso aqui é justiça comum. Juiz federal tem competência determinada pela Constituição Federal. E juiz estadual é a competência residual, é aquilo que sobrou. Nota que esses aqui cuidam de trabalhista, esse de eleitoral e esse de militar. Esses aqui não, qualquer problema. Divórcio, crime, né? Aqui o que tiver tributo, tudo aqui vai ser. Ó, nota, não existe a justiça tributária, existe a justiça comum, que é a estadual e a federal, certo? Não existe essa justiça tributária, tá bem? Bom, beleza, gente. Então, vendo aqui agora também a função típica e atípica dos três poderes, aquilo que é normal para o executivo, o que é? A criação de leis? Não, é administrar as leis que existem. Quem cria lei é o legislativo. Quem julga é o judiciário. O judiciário, na sua função atípica, também tem o seu regimento interno, são as regras internas. O poder legislativo tem o processo de impeachment, que às vezes ele julga, né, o chefe do executivo nos crimes de responsabilidade. Tá? Por exemplo, nossa época, lá nessa época, não, alguns anos atrás, a Dilma Rousseff ela foi julgada no processo de impeachment, né, por o desrespeito lá a uma lei orçamentária anual, por exemplo, né, aqueles costumes de pedalada fiscal que eles falam. Isso significa que ela não respeitou o que estava na lei, que é o orçamento do Estado, que é o plano de governo, e aí disseram que ela fez errado, então, tecnicamente, ela tinha que perder o mandato. Então, ela foi e se tornou, né? Ela perdeu o mandato, sim. De acordo com a Constituição Federal, ela tem que perder o mandato e ela tinha que ficar inelegível por 8 anos, é o que está escrito na Constituição. O processo de impeachment ele vai acarretar a perda do mandato e a inelegibilidade por 8 anos. Não foi o que aconteceu com ela, só perdeu o mandato, tanto é que hoje ela já é senadora da República novamente, tá bom? Seja como for,
É o que está previsto na Constituição, é o que cobra na prova do OAB. Eles não costumam cobrar nada que está contrário, pessoal, que está na prova do OAB. A FGV não tem essa função. Tem muito cursinho que fala muita coisa aí, mas não precisa, não. Ela só cobrou até hoje. Fala, se ela mudar na nossa prova, se ela mudar na nossa prova, fazer o quê? Aí fudeu, né? Aí eu vou cair em descredibilidade, mas se não mudar, né, vai ser assim. Gente, depois joguei aqui duas frases, né, importantes, né? O vice de iniciativa não se convalida com a sanção do chefe do Poder Executivo. Então, se eu estava dizendo para você que era o Poder Executivo, é o cara que administra, né? Então, ele que vai ver qual que é o setor que está trabalhando mais, que tem que precisar, precisa de mais cargo, o setor que precisa de mais órgãos, o setor que precisa de aumentar a remuneração. Ele que faz o plano plurianual, a LDO, a lei orçamentária anual. É o Poder Executivo que faz tudo isso aqui. Então, é o prefeito, é o governador, é o presidente da República, eles que criam um plano de governo. Esse plano de governo, ele vai para o legislativo vota, e aí se, enfim, passar, beleza. Se não passar, vai ter algumas alterações ali, né? E vai valer o plano de governo, talvez do mandato do ano anterior, tá bom? Mas basicamente, o ideal é que o plano seja feito pelo Poder Executivo, tá? Se não for feito pelo Poder Executivo, nós temos um vício no processo de iniciativa. Então, nós temos aqui uma inconstitucionalidade da lei. O Poder Executivo, ele que propõe projeto de lei, né, para fins de plano do governo, correto? Competência privativa dele, não é do presidente do Senado Federal, ou presidente da Câmara Municipal, ou da diretoria da Câmara Municipal, diretoria da Assembleia Legislativa, diretoria, não é nada desse pessoal. Não é a diretoria, não é a comissão X, não é a comissão Y, é o Poder Executivo. Ele que faz o plano de governo. Ele que vai verificar quais são os cargos que devem aumentar a remuneração, aposentadoria, né, órgãos, certo? Criação de órgãos, tudo isso. Então, quem cuida das finanças públicas é o Poder Executivo, ele que faz o plano, isso vai para o Legislativo, é votado. Mas quem fez o plano foi o Executivo. Às vezes, algumas alterações que o Legislativo faz, elas podem influenciar no dinheiro, sim, mas estava no plano do governo, certo? Mas vamos focar, por enquanto, que quem faz tudo isso é o executivo que cria essa logística, tá bom? Bom, maravilha, gente. Aí eu só estou dizendo que, eu comentei lá na hora, né, que às vezes o vereador ele propõe ali uma lei para aumentar a remuneração no setor da saúde do município. E o prefeito gosta, ele fala: nossa, que legal, eu queria ter feito uma lei nesse sentido. Mas não vai passar, pessoal. Mesmo o prefeito concordando, não vai valer. Por quê? Porque o vício de iniciativa não se convalida com a sanção do chefe do Poder Executivo. Gente, depois nós viemos aqui para a súmula vinculante, ela vincula toda a administração pública nas esferas federais, estaduais e municipais, mas ela não vincula a função legiferante dos poderes. O que significa isso, Rafael? Bom, primeiro vamos ver que é a súmula vinculante, né? A súmula vinculante, pessoal, ela é feita pelo Supremo Tribunal Federal. Então, olha aqui. Os juízes, cada um pensa de um jeito. Só que você precisa ter uma uniformidade de entendimento. Não dá para um caso que é julgado em Votuporanga, extremamente parecido e julgado em Jales, ter decisões diferentes. Então, você procura uniformizar o entendimento, é uniformizar a jurisprudência. Então, prudência é você fazer as coisas certas. Juiz é o juiz. Então, a jurisprudência seria que os juízes pensassem de forma igual, né? Pelo menos nos casos parecidos. E o que isso significa, Fel? Bom, se todo mundo tem já o mesmo posicionamento, a gente acaba criando uma súmula, que é o resumo da jurisprudência. Todos os tribunais têm súmulas, inclusive o STF. Só que somente o STF tem súmula vinculante. Somente o STF tem súmula vinculante. Ele cria por meio de 2/3 a súmula vinculante. Tá bem? Beleza? Bom, maravilha. Já aqui nós temos o quê? Né, depois eu aproveitei que trouxe a baila, né? Medida provisória. A medida provisória, ela pode ser contrária à súmula vinculante, porque é a função legiferante dos três poderes, né? No caso, a função legiferante do Poder Executivo, ele pode criar uma medida provisória contrária ao teor do súmula vinculante. Sim, quem? Presidente, governador e prefeito. Pensa assim, pessoal, aprende o que eu estou falando. Nós estamos indo pelas regras das coisas, aprendendo o funcionamento das organizações administrativas. Então, você começa pensando nisso. A função legiferante dos três poderes, ela não é vinculada pela súmula vinculante. A súmula vinculante, ela não pode engessar o legislativo, senão nós manteríamos um rei, né? Teríamos aí um rei. O Supremo Tribunal Federal seria outro rei no Brasil, né? Não daria certo essa logística, tá bom? Então, aqui, ó, medida provisória, 60 mais 60, né? Ela já tem validade, né? E aí, projeto de lei não. Então, olha só que coisa interessante. O presidente da República, ele, o presidente da República, ele pode criar uma medida provisória que ela já tem validade de 60 dias mais 60. Se ela não for aprovada, ela deixa de valer. Beleza. Mas é interessante que o presidente da República ele pode fazer um projeto de lei sobre um assunto específico e esse projeto de lei não vale nem um dia. Não tem validade esse projeto de lei. Tá? Ele tem que ser aprovado dentro do Congresso Nacional para ter validade, para entrar em vigor. Tá bom, gente? É muito importante isso daqui. Creio que eu falei tudo que nós estamos vendo no desenho, mas é lógico que na aula extensiva tem muito mais conteúdo, pessoal. Só que aqui já é importante, se você vê isso daqui, se você ler o materialzinho e fazer as questões, você ajuda a sedimentar o seu conhecimento. Isso aqui é importante sim. Dá tempo de você passar na prova só com esse conteúdinho aqui. Só que se você já está fazendo extensivo, pessoal, não vai agora por causa disso também parar de assistir todas as aulas e fazer só o resumo, né? Você não dá conta, é perigoso. Toma muito cuidado com isso aí.
Vamos que vamos, foco, força e fé e farra depois de muito estudo. Lembrando que essa aqui é a primeira aulinha. Se você gostou, pessoal, não deixa de caminhar para um amigo seu. Por enquanto, essas aulas aqui estão, essas aqui, essas mini aulas, por enquanto, estão gratuitas aí no nosso site, no nosso YouTube, né? No nosso YouTube não, que não é meu YouTube, né? Aí você pode curtir, compartilhar. Não deixa de curtir, não. Dá uma força para nós. Foco, força e fé. Vamos lá.